o nome que eu tinha passado para o curso de matemática em Rondonópolis. Na quarta-feira à noite, Deus mudou os planos. Depois de ouvir uma mensagem de um pastor missionário paraguaio, Deus estava mudando os planos ali, e a partir dali eu não seria mais arquiteto, nem matemático, nem qualquer outra coisa mais, porque eu seria pastor. Na verdade, eu nunca pensei e nunca quis ser pastor. Me lembro que uma vez estávamos eu, Isaías e César. César hoje está na Austrália, Isaías é tesoureiro da Igreja Batista em Barra do Garças, no Mato Grosso. E o pastor recém-chegado, Davi Ramos, que hoje está em Primavera do Leste. Nós estávamos os três chegando na casa dele para um tempo de conversa, ele estava chegando amistosamente, e ele perguntou, qual dos três vai ser o pastor? Eu e o César apontamos para o Isaías, que era o que mais tinha cara de pastor, mais envolvendo com o pastor, e mal sabíamos nós que Deus teria projetos diferentes para a gente. Por isso, nos casamos em 89, em 91, Deus nos mandou para Teresópolis, no Rio de Janeiro, para passarmos 4 anos no Rio, fazendo nosso curso de teologia, aquele momento, dos melhores seminários do Brasil, Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil. E a partir daí, a minha formação, essa é a terceira igreja que eu pastorei pela graça de Deus. Essa semana, um dos meus alunos mandou uma mensagem perguntando o seguinte, qual, nesse tempo de ministério, tem sido o seu maior desafio? Eu disse a ele, mandei a mensagem em resposta dizendo o seguinte, acreditar que não sou eu quem faço as coisas. E por que eu disse isso, irmãos? Porque de verdade é um grande desafio, ou uma grande tentação, achar que é a gente que faz as coisas. E eu sou tentado todos os dias a achar que eu é quem faço as coisas. Mas eu sei que não sou eu quem faz, é Deus quem faz. E eu sei que é Deus quem faz por intermédio dos irmãos. Pastorear é algo como que qualquer profissão, em termos de conhecimento. Você não sabe o que é ser pastor quando você não é pastor. Como eu não sei o que é trabalhar numa penitenciária, o que é ser pedreiro, o que é ser assistente social, psicólogo, porque eu não sou isso. Então muitas vezes nós somos tendentes, né, a questionar uns aos outros, né, de coisas que a gente não conhece. Ser pastor é coisa que só pastor conhece. Ser matemático é coisa que só matemático sabe. Nutricionista, educador físico. Então você só sabe o que significa ser pastor o dia que você deixar sua vida para o ministério para ser pastor. E a minha tentação todo dia é saber que não sou eu quem faço, é Deus quem faz. Tudo isso que a Edna mencionou aqui, pela graça de Deus, são os irmãos quem fazem. Eu só dou uma forcinha, eu animo, incentivo estou sempre junto com os irmãos, mas ninguém faz nada sozinho. O ministério não é feito por uma pessoa, o ministério é feito pela igreja. E quando a igreja tem sucesso, não é por causa do pastor. Mas quando ela tem derrota, também não é por causa do pastor. Porque nós somos um corpo, e o cabeça é Jesus, não o pastor. Por isso, obrigado por me confiarem o privilégio de pastoreá-lo nesses 11 anos e meio. E eu sei que isso é privilégio que os irmãos dão, até o tempo que o Senhor mesmo desejar que isso aconteça. Eu sei que há muitas divergências, muitas diferenças entre nós, né? Do que é certo, do que é errado, do que pode, do que não pode. Mas eu louvo a Deus por poder gastar a minha vida. E vou fazê-lo até o dia que Deus desejar. Amando os irmãos, mesmo com as minhas muitas deficiências e as minhas dificuldades, que são muitas. Mas repito, só sabe o que é ser pastor quando você é pastor. Mateus capítulo 1, abra sua Bíblia lá, vamos começar o texto hoje, essa minha reflexão. E na verdade hoje nós vamos começar uma nova série, essa série vai ter 8 mensagens, 8 sermões, e o título que nós vamos dar a elas é Andando nas Sandálias do Mestre. E por que eu escolhi esse tema Andando nas Sandálias do Mestre? Porque eu quero durante 8 semanas caminhar com os irmãos, olhando um pouco os aspectos distintivos do reino no Sermão da Montanha. Nós trabalharemos então durante 7 semanas o texto de Mateus capítulo 5, 6 e 7. E esse texto é importante porque ele vai nos mostrar de fato como Deus quer que eu e você, assim como ele quis que os discípulos deveriam andar em princípios que ele mesmo estabeleceu para
o seu povo. Mas eu penso, irmãos, que nós conversarmos sobre o Sermão da Montanha, sem conversarmos sobre os capítulos 1, 2, 3 e 4 de Mateus, nós não alcançaríamos de fato aquilo, a compreensão de fato que Deus quer dizer através da pessoa de Jesus nos textos do Sermão da Montanha. São 3 capítulos maravilhosos, exuberantes, que para entendê-lo nós precisamos então conhecer antes o que está acontecendo e como Mateus descreve todo esse contexto. Obviamente, eu não vou ler com os irmãos todos os textos, os 4 capítulos. Eu vou mencionar, e você precisa deixar sua Bíblia aberta, seja no iPhone, seja na Bíblia mecânica ou instrumental, porque eu vou mencionar alguns textos, você precisa olhar para esse texto quando estivermos conversando sobre isto. E eu quero começar fazendo uma pergunta a você. Que tipo de promessa você costuma confiar? Todos os dias as pessoas fazem promessas para nós, sejam promessas do casamento, do relacionamento familiar, promessas na vida profissional, na vida educacional. Todos os dias nós temos que confiar em promessas. E a pergunta é, que tipo de promessa você tem confiado? Eu tenho pensado, irmãos, que muitas vezes a questão mais importante não é a promessa, mas a questão mais importante é quem faz a promessa. Porque eu posso confiar numa promessa YXZ, de diversas pessoas diferentes, mas aquela em que eu terei mais segurança é dependendo quem é que faz a promessa, não é? Então, você precisa confiar muito mais em quem prometeu do que na promessa em si. E talvez seja essa a essência desses textos que nós vamos trabalhar hoje à noite, vão nos chamar a atenção para esta realidade. Antes de ler o texto de Mateus, eu quero que você abra Lucas capítulo 2, que é o texto que Jeremias acabou de ler hoje à noite, como introdução do nosso culto. Eu queria ler com você alguém, rapidamente, o testemunho de um ancião, um testemunho de um velhinho, um testemunho de um homem que ousou confiar numa promessa. Ele ousou confiar numa promessa e esperou confiadamente nessa promessa. Não desvirtuou sua mente, o seu comportamento, porque ele esperou fielmente esta promessa. Capítulo 2 de Lucas, versículo 25 em diante, vai nos contar a história de Simeão e Ana. E o texto diz assim no verso 25: havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, e ele era justo, temente a Deus, e esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. E o Espírito Santo lhe havia revelado que ele não morreria antes de ver o Cristo da parte do Senhor. Assim, movido pelo Espírito, foi ao templo, e quando os pais levaram o menino Jesus para fazer por ele conforme ordena a lei, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: Senhor, agora podes deixar ir em paz o teu servo, segundo a tua palavra. Pois os meus olhos viram a tua salvação, o qual preparaste diante de todos os povos. Luz para a revelação aos gentios e para a glória do povo de Israel. Guarde isso. Luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo Israel. Senhor Deus, nosso Pai, estamos diante do Senhor mais uma vez e diante do Senhor, diante da Tua Palavra, e nós queremos, ó Deus, que o Senhor nos ilumine mente e coração, de modo tal, ó Deus, que ao olharmos para alguns desses textos, que são textos introdutórios para o Sermão da Montanha, o Senhor nos ajude, ó Pai, a compreendê-los, para que desse modo, ó Pai, ao caminharmos pelas sandálias do Mestre, ao olharmos os princípios do Sermão da Montanha, eles tragam para o nosso coração o refrigério que nós precisamos. Ele traga para a nossa vida, Pai, a convicção clara de quem é quem fez a promessa e como esta promessa se cumpriu. Nós te exaltamos por esta convicção que a Tua Palavra nos dá. Pedimos os Teus cuidados para nós, ó Deus, durante esse tempo que aqui passaremos, enquanto os nossos filhos, ó Pai, ali na sala anexa, aprendem também as verdades sobre o Salvador Jesus. Por isso nós te louvamos e gratos nós estamos orando em nome de Jesus, o nosso eterno e Salvador fiel.
Amém? Meus irmãos, texto de Mateus, capítulos 1, 2, 3 e 4, é um texto exuberante, como eu disse, e de modo introdutório nós precisamos entender alguma coisa. E a primeira coisa que é interessante, irmãos, é que Mateus abre o seu livro contando-nos uma genealogia. Irmãos, a maioria, se 90% dos crentes, não vou dizer odeia porque é a Bíblia, né? Mas não gostam muito das genealogias. Na verdade, não entendem por que é que essa genealogia estão aqui. Até parece que simplesmente é um monte de nomes para você ter guardado na sua Bíblia aqui, quando for pôr nome nos filhos ou coisa assim. Mas há muito que aprender com as genealogias. E o texto de Mateus, ele é aberto exatamente nessa condição. Porque genealogia tem a tendência de nos apresentar alguém. Não é muito difícil quando alguém pergunta para você, ou algumas crianças correndo, alguém, você é filho de quem mesmo? Porque quer saber de onde você veio, qual é o seu pedigree, podemos dizer assim? Ou seja, qual a sua linhagem, sua genealogia? Se é uma pessoa boa, nossa, ele é filho de fulano de tal. Mas se é uma pessoa muito ruim, é filho de fulano de tal. Então, é importante que nós compreendamos isso aqui. Ora, a genealogia, ela vai nos dar alguns ensinamentos importantes. Então, do capítulo 1, verso 1, ou todo o capítulo 1 de Mateus, o que é que Mateus está fazendo aqui? Ele está fazendo uma apresentação. Lembra do Simeão? Deus promete ao povo de Israel que mandaria um resgatador. Deus promete ao povo de Israel que mandaria alguém para libertar o homem dos seus pecados. Deus promete ao povo de Israel que usaria esta nação como uma nação importante para transmitir, para espalhar a mensagem de que um dia Deus mandaria alguém que esmagaria a cabeça da serpente, proposto por Gênesis capítulo 3, verso 15. Então, é nessa perspectiva, irmãos, que agora Mateus começa a apresentar, dizendo o seguinte: lembram quem prometeu? Qual é a promessa? A promessa de que Jesus Cristo viria, ou alguém viria, e esse com poder dominaria o mundo e acabaria com o poder da serpente, o diabo. Mas mais importante do que isso, é nos perguntarmos quem é que fez a promessa. A promessa fora feita pelo próprio Deus. Então como é que o texto é aberto? Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. E ele começa agora então a dizer que Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos, e vai descrevendo, passa aqui por uma série de pessoas, passa por Davi, passa por Salomão, passa por alguns reis, passa por alguns homens importantes como Zorobabel, passa pelo período aqui do exílio babilônico, e vai então caminhando até que o texto, verso 16 diz, Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, chamado o Cristo. Então, há algumas coisas importantes aqui. A primeira coisa que Mateus quer fazer é mostrar para os judeus que a promessa não foi esquecida, de que o Deus que prometeu vai cumprir sua promessa. Ele precisa então mostrar de que esse Cristo que acaba de chegar, de onde ele veio, de quem ele é filho. Porque não há nenhuma razão de poder se levantar qualquer pessoa se intitulando de Cristo, como aconteceram várias vezes. Lembra quando Jesus está ali com Barrabás, ou sendo julgado, e a pergunta que ele faz é, Jesus ou Barrabás? É porque naquela época muitos outros Cristos se levantaram e morreram, e foram embora, e perderam. Mas aqui o texto vai dizer então que ele mostra de fato de onde esse Cristo veio e quem ele é. Então mostra que ele começou, que Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, e foi mostrando naturalmente de onde esse Cristo veio e quem fez a promessa. Então o verso 17 diz que assim todas as gerações de Abraão, até Davi foram 14 gerações, de Davi até o exílio babilônico, 14 gerações, e do exílio da Babilônia até o Cristo, 14 gerações. Logo depois de ele descrever essa genealogia, é interessante porque nessa genealogia você vai encontrar então
Mateus descrevendo de onde Jesus veio. E é muito legal, irmãos, porque essa genealogia revela que Jesus é filho de Abraão e filho de Davi. Tá, o que significa isso? Quem é Abraão? Abraão é aquele que Deus faz um pacto, depois de fazer um pacto com Noé. Agora o povo é destruído e acontece todo aquele processo em Gênesis que nós já vimos. Agora Deus chama Abraão, manda ele sair da terra que ele estava vivendo e faz a ele uma promessa. De ti sairá uma nação gigantesca. Então a formação do povo de Israel, ela começa nos joelhos de Abraão. A promessa feita a Abraão é de ti que todas as nações serão abençoadas. É por meio de ti que as famílias da terra serão abençoadas. Desse modo, então, Jesus, ele traz consigo todas as promessas feitas a Abraão. Ele é filho de Abraão no sentido não de vivência, mas de receber a herança toda. Ele é resultado das promessas que foram feitas a Abraão. De que todo mundo seriam abençoados. E quem pode mais abençoar senão Cristo? Abraão morreu. Mas então o processo de Abraão, promessa feita através da formação do povo de Israel, para chegar onde? Para chegar no Cristo. Então é por isso, irmãos, que nós vamos ler aqui, que ele é filho de Abraão. Mas o texto também diz que ele é filho de Davi. Quantas promessas existem aqui, irmãos, para Davi? Deus faz uma promessa a Davi dizendo o seguinte, capítulo 7 de 1 Samuel. Nunca faltará quem se assente no seu trono. E há vários textos nos Salmos que nos mostram que Davi estava prefigurando a pessoa de Jesus. Então, a promessa feita a Davi, de que não faltaria trono, quem se assentasse no seu trono, e que Jesus seria, então, descendente disso, então Abraão, e depois passa por Davi, e esse Jesus, que é filho de Abraão, e que é filho de Davi, por descendência judaica, seria aquele, então, que faria o trabalho de remissão, de redenção de toda a humanidade. É por isso, então, que Mateus abre o seu texto dizendo de onde ele veio, quem ele é. Ele não é um Zé Ninguém. Ele não é uma pessoa que não tem nenhuma características importantes. Ele é o filho de Abraão, ele é o filho de Davi, ele é o Cristo, o enviado de Deus. Interessante que, quando você começa a ler essa genealogia, aqui de vários nomes, não tem só nome de judeu. E o mais interessante é que tem 5 nomes de mulheres aqui. Mulheres gentílicas. Quase todas elas com uma vida moral não muito boa. E Deus simplesmente toma essas mulheres e coloca dentro da genealogia de Jesus. Ele é descendente desse povo todo também. Elas foram enxertadas na árvore genealógica do Senhor e Salvador Jesus. Isso nos mostra o quê, irmãos? Que a redenção não seria apenas para um povo judeu, mas a redenção seria para todas as nações da terra. De que a redenção não caberia no complexo religioso judaico, mas que a salvação seria para todos os povos, para todas as pessoas na face da terra, em todos os lugares, em todos os idiomas e qualquer outra situação que possa existir. Então, a genealogia aqui mostra que Deus está controlando a história. A genealogia mostra que Deus cumpre a sua palavra. A genealogia nos mostra que Jesus veio de uma descendência preparada pelo próprio Deus. A genealogia é algo que nos ajuda a entender de onde a história vem e para onde ela vai. E, de fato, começando por Abraão, passando por Davi, é que ela chega onde chegou na pessoa de Jesus. Então, é muito importante, então, entendermos que todas as promessas feitas a Abraão, todas as promessas feitas a Davi, estão incorporadas na pessoa do homem Jesus. Está aqui no texto. E é tão interessante, irmãos, porque quando chega no verso 18, ele agora vai descrever como esse homem nasceu. Ele diz então nesse texto para nós que Jesus foi homem. Deus simplesmente poderia ter mandado alguma energia para o mundo, feito ele nascer de qualquer jeito,
Mas Deus faz com que Jesus nasça de uma mulher. Um nascimento normal, de modo natural. Porque somente um homem sentiria as necessidades de um homem. Ele saberia a necessidade real das pessoas. Então Jesus nasce de fato como nasce uma mulher, ou como nasce de mulher. Olha o verso 22 na sua Bíblia. O que está acontecendo aí? O texto diz assim: tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor havia declarado pelo profeta. O que o profeta diz? A virgem engravidará, dará à luz a um filho, a quem chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Ou seja, em todo o contexto de Mateus, especialmente nos primeiros textos até o capítulo 5, várias vezes nós vamos encontrar a expressão "e aconteceu segundo aquilo que Deus disse", ou o profeta disse. Quer um exemplo? Olhe para o texto, capítulo 2, verso 15. E permaneceu lá até a morte de Herodes, para quê? Para que se cumprisse o que o Senhor havia falado pelo profeta. Do Egito chamei o meu filho. Capítulo 2, verso 23, para que se cumprisse o que os profetas haviam falado, ele será chamado o Nazareno. E aí para frente, nós vamos ter várias vezes essa repetição. Então, na verdade, pode passar o segundo slide. O que nós temos como proposta, irmãos, para esse texto é o seguinte: o cumprimento da vinda e ministério de Jesus Cristo são autenticados pela palavra de Deus, embora promova diferentes reações. Esse é o resumo dos 4 capítulos que nós estamos conversando aqui. Ou seja, Jesus é o cumprimento. A vinda e o ministério dele é cumprimento da própria palavra de Deus. Foi Deus quem disse que as coisas aconteceriam assim. E a grande pergunta, irmãos, é que às vezes nós estamos confiando em promessas de homem, em promessas vazias. Nós nos entristecemos quando as coisas não acontecem como nós queremos, ou quando as pessoas dizem que deveriam acontecer. Mas de verdade, irmãos, nós temos que nos concentrar na palavra de Deus, temos que nos concentrar o que Deus está dizendo. E às vezes nós confiamos muito mais em nós, ou em promessas vazias e humanas, quando aqui está revelado para nós: Jesus é o Cristo, eu prometi que ele viria, ele veio, aqui está a sua apresentação genealógica, e ele nasceu de uma mulher. E, de fato, isso está acontecendo porque para que se cumprisse aquilo que o Senhor havia declarado. Então, Jesus não é um erro na história. Jesus não é Deus foi pego de calças curtas por causa do pecado do homem e inventou um Cristo na hora. Não, ele é a promessa de Deus que eu e você seremos restaurados do nosso pecado, teremos uma oportunidade, uma esperança futura, não por nossa causa, mas por causa da graça de Cristo, por causa da manifestação do Cristo, por causa da exuberante disponibilidade de vida que tem Cristo em se colocar à disposição por nós. Portanto, o cumprimento da vinda e ministério de Jesus Cristo são autenticados pela palavra de Deus, embora promova diferentes reações. E aqui nós estamos vendo no capítulo 1, então, esse Cristo que vem, que se encarna, que é o Cristo encarnado, ele é homem, embora seja 100% Deus, ele vem para mostrar nossa realidade, e ele tem, então, uma promessa que vem de fato de judeus. Mas por que é que Mateus escreve o seu texto e ele então faz esse monte de declaração? É que para o judeu era muito importante saber de onde a pessoa vinha. Mas mais do que isso, é que Deus também queria mostrar para o judeu que eles não eram os únicos escolhidos e queridinhos de Deus. Deus veio e mandou Cristo por toda a raça humana, para judeus e também para gentios. É por isso que ele enxerta na árvore genealógica de Jesus mulheres que eram gentílicas e não somente judaicas, ou somente os judeus. Então é importante, irmãos, que nós consideremos isso. Em quem nós estamos crendo? Você sabe quem Cristo é? Quando você vem para um culto como esse, você vem para adorar que tipo de Cristo? É o Cristo histórico, mas é o Deus eterno encarnado. E se você vem para adorar, para cultuar, sem saber quem você está cultuando, se a sua confiança é em promessas de homens ou na promessa do Cristo, eu venho para cá para adorar a Deus. E
O Cristo que morreu na cruz em meu lugar foi promessa de Deus. Então, tanto a sua vinda quanto o seu ministério estão respaldados pela palavra de Deus. Olha comigo, capítulo 2. Então, os acontecimentos da infância de Jesus revelam a indiferença de uns em oposição a outros. A coisa de, no começo desse ano, se não me falha a memória, nós trabalhamos aqui na Escola Bíblica Dominical os encontros de Jesus. Não é? E interessante que esse texto ele foi trabalhado naquela ocasião. E por que é importante isso, irmãos? Porque você vê o nascimento, a história, a genealogia, o nascimento de Jesus encarnado como ser humano, vindo de um modo miraculoso através de uma mulher, e você vê agora a reação das pessoas frente a isso. Não só quem é o Cristo, mas como nós reagimos frente ao Cristo. O povo de Israel estava assim. Então vejam bem, há 3 questões importantes aqui. Capítulo 2, dos versos de 1 a 12, o que você vai encontrar aí? Você vai encontrar os magos do Oriente. E o texto diz então que depois que Jesus nasceu de Belém da Judéia, Judá, no tempo do rei Herodes, vieram alguns magos do Oriente e eles queriam então adorar, viram a sua estrela e vieram andando, porque a estrela se mostrava onde nasceria, pela palavra de Deus, onde nasceria o Cristo. E aí então, quando Herodes sabe disso, ele manda chamar então esses magos para dizer a eles, olha, quando vocês forem, vão, encontrem o Cristo, voltem para me avisar, porque eu também quero adorá-lo. A gente sabe que pelo texto que isso era mentira. O que Herodes queria fazer é descobrir onde era o Cristo para matá-lo. Ele então se via numa posição inadequada, porque estão dizendo por aí que nascerá um rei, que ele é quem vai então promover uma modificação em Israel. Então esses reis magos vieram para adorar. Mas o Herodes abre uma perseguição mortal contra qualquer criança de 2 anos para baixo, porque eles não sabiam quem era o menino e quem não era, então vão matar todo mundo. E essa mentalidade de Herodes. Então o que nós temos aqui, irmãos, é que esse Cristo que nasce promove a adoração de alguns, mas promove também perseguição de outros e até indiferença. Onde está a indiferença aqui? Irmãos, quando você olha para o texto, você vai perceber então que Deus está mostrando aqui que o Cristo que viria, prometido pela palavra de Deus, ele traria adoração de alguns, mas traria perseguição de outros e até indiferença. O rei Herodes é o que governa o mundo naquele momento, então ele quer matar porque ele não quer competição com ninguém. A visão dele é que viria um Cristo que governaria o mundo. E nós sabemos depois, numa conversa de Jesus com os seus discípulos, que a preocupação de Jesus nunca foi esse mundo. A preocupação de Jesus sempre foi salvar e resgatar a alma perdida para um novo patamar, não o patamar deste mundo simplesmente. Mas os reis magos entendem isso e vêm adorar. Agora, e os judeus? Eles ficaram indiferentes, tanto faz. Tanto faz o que Jesus veio fazer aqui. Tanto faz porque essa estrela vai nascer. Olha, não eram eles que detinham toda a promessa de Deus lá do início do texto até o final agora? Eles sabiam que isso acontecia, eles criam nisso. Então eles não confiavam tanto nessa promessa. Olha, interessante, irmãos, que essas reações, elas não aconteceram apenas no passado. Essas mesmas reações acontecem nos dias de hoje. Há pessoas que ouvem falar de Jesus e o adoram. Há pessoas que ouvem falar de Jesus e o perseguem. E há pessoas que ouvem falar de Jesus e são indiferentes. Isso tem que ser muito importante para você e para mim. Eu tenho que compreender isso muito bem. E a pergunta, então, que não pode deixar de ser feita é: como é que é o seu relacionamento com Cristo? Você crê de verdade que Cristo é o Cristo da cruz, que foi enviado por Deus, filho de Davi, filho de Abraão? Você crê de fato que Cristo foi encarnado, que Ele é o Deus em gente, em pessoa? Os magos criam nisso.
E sabe qual é o detalhe? Os magos não eram judeus. Eles eram gentios. Eles eram magos. Herodes não era judeu, por isso perseguia o Cristo. Mas e os judeus? Estavam indiferentes. E é esse mesmo comportamento que rasga a história até os nossos dias, e nós vamos ver pessoas então da mesma maneira. Pessoas indiferentes, pessoas que adoram e pessoas que perseguem. Que tipo de pessoa você é? Que tipo de pessoa você é? Os judeus faziam parte, ou era o povo escolhido de Deus. E ficaram indiferentes. Quantos crentes são indiferentes? Tanto faz se a água corre para cima ou se a água corre para baixo. Tanto faz se morre para lá ou se morre para cá. Tanto faz se é salvo ou se não é salvo. Tanto faz. Não, irmãos. Não tanto faz. Olhe para o texto. No capítulo 2, verso 13 em diante, e até o verso 23, há duas coisas acontecendo aqui. Primeiro, a fuga para o Egito. Jesus nasce, não tem espaço para ele, mas Herodes diz que vai matar todo mundo. O que José e Maria fazem? Pegam o menino e vão para o Egito. Opa, mas Egito lembra alguma coisa, né? O que Egito lembra? Escravidão. O que Egito lembra? Governo de um outro governo sob os ombros dos judeus? O que o Egito lembra? Toda aquela sorte de maravilhas que Deus fez através de Moisés. E agora Jesus vai com seus pais de volta para o Egito. Parece que isso não tem muito valor, irmãos, mas Mateus inclui aqui a fuga para o Egito e a permanência dessa família sagrada ali, para demonstrar como a vida de Jesus ela é uma perfeita recapitulação da existência de Israel como nação. Nação só existe por causa do Egito. É no Egito que a nação de Israel começa a tomar forma. Esse texto aponta, assim, para ele como o Israel ideal. Se o Israel de Deus falhou no Egito, o Cristo não falhará. É interessante você observar isso. Cada uma das citações do Antigo Testamento confirmam as reivindicações de que Jesus é o Messias. E ao voltar para o Egito, é para demonstrar que a nação que Deus escolheu falhou. E Deus manda Jesus, e ele não vai falhar, porque ele é o Deus encarnado. Então, no verso 19 para frente, o texto vai dizer então que depois que Herodes morreu, um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito, dizendo: levanta-te, toma o menino e a sua mãe e vai para a terra de Israel, pois os que procuravam tirar a vida do menino já morreram. Ele então se levantou, tomou o menino e a mãe e foi para a terra de Israel. Ouvindo, porém, que Arquelau reinava na Judéia em lugar de seu pai Herodes, José temeu ir para lá e, avisado em sonho, dirigiu-se para a região da Galileia e foi morar numa cidade chamada Nazaré, e atentem-se para isso, para que se cumprisse o que os profetas haviam falado: ele será chamado Nazareno. Irmãos, o que se percebe todo o tempo todo na história aqui é que Deus está conduzindo o processo histórico, Deus escolhendo pessoas, Deus movendo nações, porque o propósito de Deus é que Jesus, ao vir esse mundo, trouxesse resgate da humanidade para esse Deus. Então, não é por acaso que Mateus aqui descreve isso. Ele monta um cenário, ele monta uma peça, uma apoteose, para dizer exatamente o que está acontecendo. E o povo judeu precisava ouvir isso desta maneira, de que o Cristo que veio é verdadeiramente alguém judeu, como prometido. Mas que em meio do caminho aparece aqui enxertado nessa genealogia alguns gentios, porque Deus não faz acepção de pessoas, ele ama todos. Então, esse é o trabalho que é feito, trazendo pessoas para isso. E isso, irmãos, traz aborrecimento para alguns, traz alegria para outros, indiferença para outros.
E o texto continua nesse vislumbre, mostrando então que esse Cristo vai então de volta para o Egito, para mostrar que lá onde tudo começou, seria recomeçado agora, não com uma nação falha, mas com um Cristo poderoso, que pode fazer cumprir exatamente aquilo que Deus queria. Feito isso, ele volta agora para, de fato, começar o seu trabalho. Entramos no capítulo 3, olhe na sua Bíblia, que agora, irmãos, nós vamos ter então aqui, naqueles dias, apareceu João Batista, pregando no deserto da Judéia, e dizendo, arrependei-vos porque o reino dos céus chegou. Ou seja, o rei prometido chegou, o reino está vindo, ele acabou de chegar, então, vocês precisam crer. Então, na verdade, irmãos, é agora que as coisas começam a acontecer. Sabe o Cristo prometido? Filho de Abraão, filho de Davi, que foi para o Egito e que agora voltou, segundo a palavra de Deus, que ele seria nazareno. Ok, ele chegou e trouxe com ele o reino de Deus que se estabelecerá então na terra. E é interessante porque algumas coisas que estão acontecendo aqui devem chamar a nossa atenção. Por que o ministério de Jesus ele é precedido de autenticação? Quais as autenticações nós encontramos nesse texto? Que vão dizer, além de dizer que esse Cristo é da linhagem judaica, além de dizer que ele nasce em carne, o que autentica Jesus como de fato aquele que veio para cumprir aquilo que Deus queria? Então, Deus então vai autenticar esse ministério. Capítulo 3, versos de 1 a 12, o que nós vamos encontrar aqui então, é que antes de qualquer rei aparecer na história, antes da aparição de qualquer rei para os seus súditos, aparece o arauto. Qual é a função do arauto? Com aquela, às vezes o trompete, né, tocava aquela música, dizendo, atenção, que todos os súditos se ajoelhem, porque o rei chegou. Então, Jesus tem também um arauto. Quem é o arauto de Cristo? Que é a sua vinda real? É o João Batista. Esse João, então, e é interessante porque há uma figura interessante, que é a figura do deserto. Quando você olha para o Egito agora, e você vê ele indo e voltando para o Egito, e agora há mais uma demonstração de que o trabalho começa onde? No Egito. Agora, não é só por isso, irmãos. Há uma promessa lá atrás dizendo que o Elias voltaria. O Elias não poderia voltar porque ele morreu. Mas não o Elias carne, mas o ministério dele viria em alguém. E onde é o ministério de Elias? No deserto. Onde é o ministério de João? No deserto. Há algumas coisas aqui interessantes, simbolicamente falando, que acontecem no deserto. E o texto vai dizer então que ele vem no deserto da Judéia e a pregação dele é arrependam-se. Arrependam-se porque o reino do céu chegou. Porque é dele que o profeta Isaías disse, olha o texto, verso 3. Vós do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E aí João usava roupas feitas de pelos de camelo e cinto de couro, alimentava-se de gafanhoto e mel silvestre. Alguma parecência com Isaías? E eram batizados por ele, o rio Jordão, confessando os seus pecados. Mas quando ele percebeu que muitos fariseus e saduceus, esses judeus diferentes, não é, iam ao lugar para ser batizado, disse-lhes, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira? Produzir frutos próprios de arrependimento. E o texto então vai trabalhar isso de modo interessante, irmãos, mas quando chega no verso 13, olhe na sua Bíblia, verso 13, do capítulo 3, então Jesus foi da Galileia para o Jordão para ser batizado por João. Ele não só tem um arauto que anuncia que o rei está chegando, mas ele é adequadamente ungido no seu batismo. Versos 12 a 17, 13 a 17. Então Jesus foi da Galileia para o Jordão, para quê? Para ser batizado por João. Mas João tentou impedi-lo, dizendo, tu vens a mim, eu é que preciso ser batizado por ti. Olha, o Cristo agora vem para um homem, para que este homem o batize. O problema não é que ele tinha pecado ou não tinha pecado. A visão de Cristo aqui é que ele deveria passar por todo o processo que até os judeus deveriam passar, para que ele fosse de fato legitimado, não só como judeu, mas com todos os princípios de purificação que haviam naquela época. E então, Jesus respondeu, deixa por enquanto,
porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então, João consentiu. Depois de batizado, Jesus saiu logo da água e viu o céu se abrir e o Espírito de Deus descer como uma pomba vindo sobre ele. E aí sim, uma voz do céu disse: este é o meu filho amado, de quem me agrado. De modo, irmãos, que esse texto vai nos mostrar, e depois, de que ele tinha um arauto que viria na sua frente, como os reis. Ele foi adequadamente ungido em seu batismo. Qualquer rei deveria ser ungido antes, deveria ser revestido de autoridade, e é aqui que se reveste que Jesus é revestido de autoridade, porque é aqui que a Bíblia vai dizer que o Espírito dele veio, que o Espírito do Senhor veio sobre ele, como pomba, e ele então agora é legitimado como Cristo, o enviado de Deus. Então, esse ministério de Jesus, ele é autenticado pelo próprio Deus. Há um arauto anunciando Cristo. Há uma legitimação por unção. Ele é ungido rei através do seu batismo. Mas, irmãos, é muito interessante porque quando você olha para o texto, você vê, e se você olhar para os outros textos dos evangelhos, parece que Jesus que é um Jesus fraco, não é? É um Jesus que, segundo ele, veio num jumento. Que autoridade tem este homem? O texto está começando a se vislumbrar diante de nós. E agora, depois que que João morre, verso 12 do capítulo 4, quando Jesus soube que João havia sido preso, retirou-se para a Galiléia. Ele deveria começar o seu ministério na Galiléia, mas antes de começar o seu ministério, ele precisava ser batizado. E não somente batizado, ele precisava já destruir o demônio. Ele precisava já mostrar para o diabo quem manda. Ele precisava já dizer para o diabo que as coisas não acontecem assim. E o que é fundamental nesse texto, irmãos, é que ele vence a tentação confrontando Satanás com a palavra de Deus. Capítulo 4, verso 1. Ele foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Ou seja, ele é conduzido, é prova, é teste, ele tem que passar por isso. É batizado, esse é meu filho amado em quem me comprazo. Agora vai lá. Vai para o deserto. E vai encontrar quem? O Satanás do deserto, que destrói as coisas, onde não tem vida nenhuma. E lá no deserto, o diabo vai fazer as piores tentações. As mesmas tentações que Adão e Eva não conseguiram suportar. As mesmas tentações que Acã não conseguiu suportar. As mesmas tentações que o povo judeu no deserto não conseguiu suportar. Então, o texto vai nos dizer: aproximou-se, verso 3, dele o tentador: se tu és o filho de Deus, ordena que essas pedras se transformem em pães. O que fizeram os judeus no deserto? Começaram a reclamar porque eles queriam comer comida boa. Lá, os melões do Egito. Eles falham. Mas o Cristo escolhido por Deus não falha. Então ele responde: está escrito, nem só de pão o homem viverá, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo não desistiu, porque o diabo não desiste. E o texto vai nos dizer então que o diabo levou a cidade santa, o colocou lá na parte mais alta do templo e disse: se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito. E aí, a boca ou a palavra de Deus na boca do diabo, aos seus anjos dará ordens a teu respeito. Está escrito. E eles te sustentarão com mãos. Está escrito. Para que não tropeces em pedra alguma. Está escrito, Jesus. Sai dessa agora. E Jesus respondeu: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. E o diabo foi embora. Não, ele não desistiu.
O diabo o levou ainda a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhes: eu te darei tudo isto, se prostrado me adorares. Então Jesus ordenou: vai-te, Satanás, porque está escrito: o Senhor teu Deus adorarás e só a ele prestarás culto. Então o diabo o deixou e vieram anjos e passaram a servi-lo. Então não há nenhum tipo de vitória. E o Cristo prova isso. Ele veio como Deus. E no deserto é tentado, depois de ser batizado, é tentado. No lugar onde não tem vida, onde é lugar de destruição. No lugar onde o povo de Israel falha, mas o escolhido de Deus não falha. E esse Deus, então, vai usar Cristo, mas esse Cristo vai usar a palavra de Deus. Sabe qual é o nosso problema, irmãos? Sabe qual é o meu problema e o seu problema? É que nós não valorizamos a palavra de Deus. Nós a usamos, às vezes, como ela nos interessa. Usamos a palavra de Deus como se ela fosse uma varinha de condão para me abençoar ou para chamar a atenção de Deus. Mas a palavra de Deus é a palavra de Deus. E Jesus, sendo o Cristo, o Deus encarnado, não ousou usar a sua própria palavra, mas a palavra daquele que está escrito. E é muito interessante isso, irmãos, porque ele vai dizer: está escrito. Está escrito. E é uma onda de, porque fulano revelou, Beltrano não conheceu, alimentou-se não sei o quê, sabe, uma florzinha. Gente, está escrito. É profecia, ele está dizendo. Não devemos ser enganados por um monte de coisas que surgem todos os dias. Eu creio na palavra do Cristo, é na palavra de Deus, é quando está escrito. E por diversas vezes já mostrei para os irmãos aqui, o texto vai nos dizer então que isso aconteceu para que se cumprisse, aconteceu para que se cumprisse, aconteceu para que se cumprisse, aconteceu para que se cumprisse. Então a minha vida e a sua vida precisa ser governada por aquilo que está escrito, por aquilo que Cristo deixou e a sua palavra. E a nossa tendência é desobedecer descaradamente aquilo que está escrito. E aí achamos que de alguma maneira Deus vai reverter aquilo que Ele já disse por causa dos meus desejos, por causa da minha vontade, porque eu quero aquilo outro. Está escrito, enquadre-se. É a linguagem mais judicial, né? Cumpra-se. Considerando, cumpra-se. É o juiz dizendo, cumpra-se. E tem que cumprir. Mas às vezes nós achamos, nós não podemos agir assim. Nós confiamos de fato que Cristo é o Cristo, por causa da genealogia judaica, que está enxertada ali com pessoas gentílicas. Nós cremos de fato, irmãos, que esse Cristo é encarnado. Nós cremos de fato que esse Cristo promoveu na sua vinda rebelião de alguns, alegria de outros, indiferença. Sim. Nós cremos que esse Jesus, ao voltar para o deserto, para o Egito, está prefigurando de fato onde o povo falhou, o povo escolhido. E agora ele nos mostra, irmãos, que depois de tudo isso, ainda lhe faltava uma coisa: vencer o diabo. E dizer: diabo, sem chance aqui. Porque aqui o que impera é a palavra de Deus. Todas as minhas dificuldades, meus irmãos, as suas dificuldades, é que nós desconsideramos o que a palavra de Deus diz. Em todo tempo nós estamos vendo isso. Mateus, ele descreve, ele narra a história, dizendo que isso aconteceu para que se cumprisse. O próprio Cristo, na sua tentação, ele vence o diabo, não pela sua argumentação, ele vence o diabo pelo aquilo que é de fato palavra de Deus. E por isso então que o diabo o deixa. Depois de 3 tentativas, aliás, uma delas usando a própria palavra, Cristo então vai mostrar que o valor está na palavra de Deus. E que o povo de Israel precisava entender isso. Que o Cristo prometido viria. E que Cristo
de fato Deus prometeu que isso iria acontecer. E só aí, o texto nos mostra, é que Jesus então, depois que João foi preso, é que ele então sai, aí pela quarta vez aqui, pela quarta vez, aparece no texto, quando Jesus soube que João havia sido preso, verso 12 do capítulo 4, retirou-se para Galiléia, deixando Nazaré, foi viver em Cafarnaum, cidade às margens do lago, nos territórios de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que havia sido falado pelo profeta Isaías. Irmãos, nós temos confiado nas promessas de Deus? Temos confiado no Deus da promessa? Então Cristo não é um erro de percurso. Cristo não é a saída que Deus inventou. Cristo é projeto eterno de Deus, sabendo que eu e você, capazes que éramos e erraríamos, Deus então, simplesmente na eternidade passada, já estabeleceu que nada no mundo poderia resolver o nosso problema. Ele precisava de alguém encarnado. Ele precisava vir pessoalmente aqui. E eu acho isso exuberante. Um Deus que olha para mim. Um nada. A diferença, quem sou eu? Em Hebreus ele fala isso. Que é o homem mortal para que se lembre deles? Ele vem aqui por minha causa e por sua causa. Ele sabe todos os meus pecados e os seus pecados. Todas as minhas crises e as suas crises. Todos os nossos problemas ele sabe. E ele ousou amar você e a mim. Mas ele mostrou que é muito melhor quando tudo isso está respaldado na sua palavra. Então, o cumprimento da vinda e ministério de Jesus Cristo são autenticados pela palavra de Deus. Embora promova diferentes reações. A grande pergunta que nós temos que fazer hoje é como você tem reagido à vinda e ao ministério de Jesus. Ok? De repente você vai dizer, não, eu já aceitei Cristo como meu Salvador, glória a Deus. Você tem garantias eternas de vai estar com o Pai na eternidade. Mas você não foi só salvo para ficar criando naftalina na sua casa, ou sendo aquele crente que mais cheira naftalina do que qualquer coisa. Deus chamou você para ser um cara vivaz. Uma mulher que gaste a vida para o reino. Estou cansado, estou velho. Não, queridos. Deus vai usar você do jeito que você quiser, do jeito que você é, para glorificar o nome dele, até que você gaste o restinho da vida que você tem. Então, em ênfase, crente não tem férias. Crente não se aposenta do evangelho e do reino. Crente vive a vida inteira para a glória de Deus. Talvez devêssemos ler as histórias de Dietrich Bonhoeffer, ler, mesmo que em termos de história, a história do ex-presidente da África do Sul, Mandela. Homens que gastaram toda a sua vida pelo ideal. E qual é o nosso ideal? Lembra quando nós lemos Hebreus? E falamos sobre isso, sobre fé, há 3 semanas atrás? Homens que gastaram toda a sua vida. Então, não há dor suficiente que faça você parar, se você confiar na palavra de Deus. Não há preguiça que bata na sua porta. Não há medo que venha fazer com que você se desconforme à palavra de Deus. Não há nada que o atrapalhe de servir a Deus com exuberância, com alegria. Não importa se você tem 10 anos ou 120 anos. Deus fará com que você possa usar tudo o que você tem para a glória dele. Mas é muito importante. É muito importante que você considere isso. Cristo não é alguém de qualquer jeito. Ele não é um plano B na proposta de Deus. Ele é um Cristo, o Filho do Deus vivo, que passa pela história, que vive a história, para que eu e você tenhamos vida e vida abundante. Você não pode partir desse mundo sem essa convicção. Quem é Jesus para você? Você pode ser religioso e ir para o inferno com religião e tudo. Você precisa daquilo que Paulo diz lá. Confessar com os seus lábios que Ele é o Senhor, mas creia no coração
E aí você é salvo. Não precisa fazer promessa, não precisa carregar cruz, não precisa ser religioso, você só precisa crer em Jesus como o Salvador da sua vida e permitir que Ele transforme a sua vida de dentro para fora. E aí você vai estar com Ele na eternidade. Toda essa introdução, para a gente começar nossa série semana que vem. Capítulo 5, 6 e 7 de Mateus. Lê esse texto, irmãos, muitas vezes, muitas vezes, muitas vezes. Volta um pouquinho o slide para mim. Fechou aí já? Porque nós vamos caminhar nas sandálias do Mestre. Vamos caminhar nas sandálias do Mestre. Mas eu não queria deixar de, ou terminar esse culto hoje, sem deixar de fazer um desafio para você. Você de verdade confia na palavra de Deus? O Cristo, o Filho de Deus vivo, que esteve conosco nessa terra, em todo o tempo do seu ministério, ele creu na palavra do Pai. Se eu e você continuarmos insistindo em vivermos das palavras de alguém, das promessas infundadas de homens, nós nos daremos muito mal, irmãos. Então, na palavra dele. Pague o preço, irmãos. Pague o preço de obedecer. Cristo pagou o preço de obedecer até a morte e morte de cruz, conforme está escrito em Isaías. Ele fez isso. E se nós não fizermos isso também, nos encontraremos brigando com o próprio Deus. Salvos como pelo fogo. Salvos chamuscado, como diz alguns, né? Você precisa deixar a sua vida ser um aroma agradável. Um doce perfume de Cristo. Não aquele crente rabugento, chato, preguiçoso, sem graça. Deus não chamou você para isso, não. O jardim de Deus é formado das melhores flores. E nós fazemos parte desse jardim. Que a graça de Deus nos ajude a compreender isso. E a confiarmos na palavra de Deus. Andando nas sandálias do Mestre. A partir da semana que vem. Os aspectos que nos distinguem, né, do reino. Ou seja, que reino é esse? É o reino do Cristo. E esse reino chama súditos que vivam segundo o que Deus quer e não segundo aquilo que a gente quer. Quando você veste uma camisa de uma empresa, de uma coisa assim, faz propaganda de alguém, você veste a camisa, é isso que eu quero, é isso que eu creio. Você se distingue de outros quando você confia em Cristo. No Cristo que veio por promessa de Deus. Você então vai ser diferente, distinguido da maioria, com a certeza de estar com Ele na eternidade. Vamos orar. Eu queria que você aí, 2 minutinhos, ou menos do que isso, fizesse uma oração, não sei porquê, nem sei como, do que você acabou de ouvir. Que resposta você pode dar a Deus depois de ouvir isso? Como é que você pode aplicar isso na sua vida? Eu já dei alguns exemplos aqui. E esse especialmente é importante, será que eu tenho cumprido a palavra de Deus? Será que eu tenho obedecido a palavra de Deus? Será que nas dificuldades da minha vida eu tenho procurado a palavra de Deus? O que eu tenho feito com essa palavra de Deus? Que você pense nisso e avalie a sua vida e responda a Deus como você entender que deve responder. Por isso, Pai, nós queremos